Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, dando continuidade ao estudo da álgebra, nós vamos falar sobre função do segundo grau. Outro tema muito recorrente nos concursos públicos. É importante que você entenda não só a parte conceitual, mas como que se determina algumas especificidades, tipo valor mínimo, valor máximo, que é muito cobrado aí pelas mais diversas bancas. Então vem comigo, vamos dar o pontapé inicial aí, falando sobre função do segundo grau. Bom, galera, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos estudar o seguinte. Nós vamos conceituar o que é a função, certo? Vamos também falar sobre a parte gráfica, né? Principalmente a leitura e a análise do gráfico da função do segundo grau. Nós vamos identificar em que situação essa função aumenta, em que situação ela diminui, o crescimento e o decrescimento, e, por fim, resolver problemas envolvendo valores máximos e mínimos da função do segundo grau, beleza? Então, essa aqui é a nossa proposta de estudo para essa aula, beleza? Então, vamos lá, falando, então, sobre a função do segundo grau. Primeiro, você chega e olha assim, professor, mas aí está escrito função quadrática, e é de forma proposital, para que você entenda que função quadrática e função do segundo grau é a mesma coisa. Na verdade, são formas distintas de fazer referência a uma mesma situação. Por que eu coloquei a quadrática aí? E nós iniciamos falando de função do segundo grau. Porque, dependendo da banca, pode o edital trazer a nomenclatura função do segundo grau ou função quadrática. Ambas são a mesma coisa. Tranquilo? Beleza. Bom, galera, a função do segundo grau ou função quadrática é toda função escrita neste formato aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. F de x quer dizer o quê? Em função de x. Quer dizer que este valor vai assumir valores que dependem diretamente do x. Para cada valor de x, eu tenho um valor para essa função, ok? Por isso que diz em função de x. Tranquilo? Se o x alterar o valor para mais ou para menos, vai fazer com que o resultado dessa função também altere para mais ou para menos, ok? Beleza, então nós já sabemos por que é função. Por que ela é do segundo grau ou quadrática? Porque o maior expoente da variável em questão, nesse caso a variável x, é o 2. Se fosse 1, ela seria do primeiro grau. Se fosse 3, seria do terceiro grau. E assim sucessivamente, ok? Desde que o valor, o coeficiente, que é o valor numérico que esteja junto com a variável, seja diferente de 0. Tranquilo? Bom, então nós já sabemos o que é uma função. Algumas questões são importantes antes da gente aprofundar o estudo de função. Por exemplo, saber definir quem são os coeficientes. Coeficientes, galera, são os valores numéricos que estão juntos com a variável. Então, eu tenho aqui, ó, o x ao quadrado, eu tenho x e aqui não tem x, observe. Eu tenho aqui representado pela letra A, B e C. Isso aqui são chamados de coeficientes da equação. Cada uma dessas letras, elas na verdade representam um número real. Pode ser positivo, negativo, pode ser fracionário, decimal, não importa. É um número real, ok? Então, são valores reais com A diferente de 0. Por que A diferente de 0, professor? Porque se o A for 0, deixa de existir esse termo aqui. E deixando de existir este termo
que tem o x ao quadrado, a função deixa de ser do segundo grau. Por isso que o a nunca pode ser zero em se tratando de uma função do segundo grau. Ok? Beleza? Bom, agora que nós já conhecemos os coeficientes, vamos simplesmente treinar a identificação deles. Então, eu tenho aqui uma função assim, f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 5. Primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar os coeficientes. Ou seja, quem é o coeficiente A, quem é o B, quem é o C. Então, me ajudem aí. Quem é o A? Professor, o A é o valor numérico que está junto com x ao quadrado. Tem algum número junto com x ao quadrado? Não tem. Quando não existir nenhum número junto com a variável que está elevada ao quadrado, considera-se sempre 1. Então, nesse caso, o meu A é 1, o meu B é o 3 e o C, que é chamado de termo independente, ele é o valor numérico que não está associado a nenhuma variável. Então, no caso aqui, menos 5. Então, vai ficar assim, ó. Tranquilo? Belezinha? Uma outra função, f de x igual a menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12. Quem é o meu coeficiente A? O número que está com a variável ao quadrado, menos 5. O B, o que está com a variável x. O C, o termo independente, que não tem a variável junto com ele, menos 12. Então, vai ficar menos 5, 2 e menos 12. Tranquilo? Mais uma situação. F de x igual a 8x ao quadrado menos 6. Aí você de cara já se alerta. Professor, está faltando um termo aí. Sim, está faltando. A função ela pode ser completa ou incompleta. Nesse caso, ela é incompleta, porque eu tenho o coeficiente A, que é 8, eu tenho o coeficiente C, que é menos 6, mas não tenho o coeficiente B, que seria o valor numérico que está junto com o x. Não tem aqui. Então, nesse caso, ele vale 0. Então, vai ficar assim, ó, B, 0. Tranquilo? Uma outra situação é deixar claro que C, né, como eu já havia feito referência, é chamado de termo independente. E aqui já cabe a primeira observação, guarde isso fortemente na sua mente e no seu coração. C, chamado de termo independente, o coeficiente C, chamado também de termo independente, ele é um forte indicador para nós. É através dele que nós sabemos aonde a parábola intercepta o eixo Y. Olha só, o valor do coeficiente C indica exatamente o ponto no qual a parábola intercepta o eixo Y. Como assim, professor? Eu não entendi. O gráfico de uma função do segundo grau, ele é construído no sistema chamado sistema cartesiano ou plano cartesiano. Então, nós sabemos que é um conjunto de dois eixos, um na horizontal, que é o eixo X, outro na vertical, que é o eixo Y, ok? Todo gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Então, nós temos dois tipos de representação dessa parábola. Essa parábola, ou ela vai ter uma abertura para cima, ou concavidade para cima, ou essa parábola terá uma abertura para baixo, uma concavidade para baixo. São as duas e únicas hipóteses possíveis. Não existe nenhuma outra forma de nós construirmos o gráfico de uma função do segundo grau e ser alguma coisa diferente disso. Never, nunca. Ou ela vai ter a abertura para cima, ou ela vai ter a abertura para baixo. Em se tratando de função do segundo grau, só temos essas duas opções, beleza? Professor, mas não pode ser assim para o lado, para a direita ou para a esquerda? A resposta é não. Isso aqui é gráfico de uma função, sim, mas ela não é do segundo grau, ok? Beleza? Então, essa situação aqui não existe. Eu tenho só duas possibilidades, ou com abertura para cima ou com abertura para baixo. Aí, veja bem,
O gráfico de uma função, ela vai, num determinado momento, interceptar o eixo x. O que é interceptar? É cortar, é ter um ponto de intersecção. Então, eu posso, por exemplo, ter uma função assim, ó, uma função desse jeito. Observem que essa função que eu desenhei, ela intercepta o eixo x, ela toca o eixo x exatamente nesse ponto. E aquela observação que eu fiz no início é exatamente a indicação desse ponto. Quem é esse ponto aqui? É o coeficiente c. Se aqui for 2, quer dizer que o c vale 2. Se aqui for 5, quer dizer que o c vale 5. Então, o ponto no qual a parábola intercepta o eixo y é o valor do coeficiente c. Sempre vai ser assim, professor? Sempre. E se eu tivesse uma parábola assim, professor, ó? Ah, beleza. Olha aqui, outra parábola. Olha onde ela corta o eixo y, nesse ponto. Então, aqui é o valor do coeficiente c. Tranquilo, gente? Compreenderam essa questão? Então, ao olhar para o gráfico, você simplesmente observa em que ponto essa parábola vai interceptar o eixo y. Esse ponto é chamado de coeficiente c. Tranquilo? De boa na lagoa, né? Então, vamos para frente aí. Muito importante porque algumas bancas vão explorar exatamente essa questão. Eles vão te dar o gráfico. E a partir do gráfico você vai ter que construir a função e como você construir a função, para você construir, você depende dos coeficientes A, B e C. Então, essa é uma observação que já te adianta muito, tá? Beleza? Bom, então vamos lá, continuando. Gráfico de uma função do segundo grau. Como eu já anunciei, o gráfico de uma função do segundo grau vai ser sempre uma parábola. E sendo uma parábola, nós temos duas opções, né? Com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. O que faz a concavidade ser para cima ou para baixo? Preste muita atenção nisso aqui. Eu já desenhei os dois formatos que a função do segundo grau pode assumir. Ou esse, e nenhum outro diferente disso, ok? Beleza. Professor, o que faz a abertura estar para baixo? A abertura também é chamada de concavidade. O que faz a abertura estar para baixo ou a abertura estar para cima? Veja bem, para que a abertura esteja para cima ou para baixo, vai depender do coeficiente A. Mais precisamente, vai depender do sinal do coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, a concavidade, a abertura é para cima. Se o coeficiente A for negativo, a abertura, a concavidade é para baixo, ok? Para baixo. Então, eu tenho para baixo e eu tenho ela para cima. Ou ela vai ser assim, abrindo para baixo, ou ela vai ser assim, abrindo para cima. Tranquilo? É o sinal do coeficiente A. Quem é o coeficiente A mesmo, professor? É o valor numérico que está junto com a variável que está elevado ao quadrado. Ok? Então, aqui, ó, A menor que zero, quer dizer que é negativo, para baixo. A maior que zero, quer dizer que é positivo, para cima. Tranquilo? Bom, continuando, galera. Vértice da função. O que é o vértice da função, gente? O vértice da função é um ponto. É um ponto. Porque a parábola ela é construída por infinitos pontos. É um conjunto de infinitos pontos que vão se alinhando de forma que vão formando a parábola, ok? Essa parábola, num determinado instante, num determinado ponto, ela vai trocar de sentido.
Então, eu posso ter uma parábola que vai descer, 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 até chegar num determinado ponto. A partir daquele ponto, ela não desce mais, ela já começa a subir novamente, certo? Ou poderia ocorrer o contrário, uma parábola que vai subindo, 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 até chegar num determinado ponto, e a partir desse ponto ela começa a descer. Então você observa que existe um ponto de referência onde a parábola vai trocar o sentido dela, de descer para subir ou de subindo para descendo. Tranquilo? Esse ponto na qual ela troca o sentido é chamado de vértice da parábola, ok? Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, duas situações. Eu posso ter um ponto, que é esse vértice, chamado de ponto máximo, ou posso ter esse vértice chamado de ponto mínimo. Por que máximo, por que mínimo? Já nós iremos entender. Bom, nós vimos que a concavidade, que é a abertura da parábola, depende do sinal do coeficiente A, certo? Então, beleza. Dependendo, então, da abertura, se é para cima ou para baixo, nós vamos ter um ponto máximo ou um ponto mínimo. Então, preste muita atenção nisso aqui agora, galera. Se o meu A for positivo, A maior que zero, positivo, portanto, concavidade para cima. O que vai acontecer se a concavidade é para cima? Quando a concavidade for para cima, eu vou ter um ponto, esse aqui é o meu vértice, é o ponto no qual a parábola troca de sentido, e esse ponto vai ser chamado de ponto mínimo. Por que mínimo? Porque essa parábola vai descer, 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 até chegar nesse ponto, e a partir daqui ela começa a subir. Então, o gráfico dessa parábola não vai ter nenhum ponto menor que esse, com referencial menor que esse, tá? Todo ponto tem uma localização no espaço, um endereço, um par ordenado, que é um conjunto de dois valores, um que representa a sua projeção no eixo X, o outro que representa a sua projeção no eixo Y, ok? Quando eu digo que ele tem valor mínimo, é porque o menor valor da projeção dele no eixo Y vai ser exatamente desse ponto aqui. Porque a partir daqui, qualquer outro valor vai ser maior que ele. Se nós traçarmos aqui o plano cartesiano, ó, o eixo Y, vou traçar aqui, ó, o eixo Y, esse ponto aqui, ó, é o menor valor que o Y vai assumir. Qualquer outro ponto que eu pegar dessa parábola, eu vou ter um ponto para cima. Estão entendendo aí? Esse ponto é o menor valor. Qualquer ponto, se eu pegar um ponto aqui, ó, ele vai estar acima desse ponto aqui. Esse é o ponto que vai estar na localização menor para o valor de y. Por isso que ele é chamado de ponto mínimo. É o menor valor atribuído à função y. Tranquilo? Já quando eu tenho um A negativo, a concavidade é para baixo. Então, o meu gráfico vai ter aquele traço ali. A abertura para baixo. Se a abertura é para baixo, o meu ponto vai ser máximo, porque agora inverte a análise. A minha parábola vai subir, 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 até chegar nesse ponto. Quando ela chegar nesse ponto, ela não assume mais nenhum valor superior a ele. A partir daqui, ela volta a diminuir. Então, o maior valor de y seria exatamente esse ponto aqui. Qualquer outro ponto antes ou depois vai ter valores inferiores quando projetado no eixo Y. Então, eu tenho aqui, ó, eixo Y, projetando no eixo Y, esse aqui é o maior valor que eu tenho. Qualquer outro ponto que eu pegar aqui, ó, os valores são abaixo desse ponto, portanto, serão menores. Esse é o maior valor. Por isso, ele é chamado de ponto máximo, ok? Beleza? Então, ó, ponto mínimo quando a concavidade for para cima,
ponto máximo quando a concavidade for para baixo. Professor, eu preciso saber isso? Em tese, sim. Porque quando você domina esse conceito, facilita na hora de fazer a leitura do exercício e já tirar algumas conclusões. Você pode, só com base nesse conceito, eliminar 2 a 3 alternativas de um exercício com muita tranquilidade. Por isso que é importante compreender essa análise aqui teórica. Simples assim. Se o A é positivo, a concavidade, a abertura é para cima, portanto, você vai ter um ponto mínimo. Se o A é negativo, a abertura vai ser para baixo, concavidade para baixo, portanto, você vai ter um ponto máximo. Repito, esse ponto, localizado no plano cartesiano, ele tem um endereço, e esse endereço, nós chamamos de coordenadas. Todo ponto tem uma coordenada. O que é uma coordenada? É um conjunto de 2 valores que representam a projeção desse ponto no plano cartesiano. A projeção dele no eixo X e a projeção dele no eixo Y. Para você entender melhor, seria algo assim. Eu tenho aqui, ó, o eixo X e eu tenho aqui o eixo Y. E eu tenho um ponto localizado nesse plano. Esse ponto, que eu vou chamar aqui de ponto A, ele tem o seu endereço definido pela projeção dele em X e pela projeção dele em Y. Então, eu projeto ele em X, eu tenho aqui um valor de X que representa o ponto A. Eu projeto ele em Y, eu tenho um valor em Y que representa o ponto A. Portanto, a coordenada desse ponto A é XA, YA. Isso aqui que eu acabei de demonstrar, XA, YA, são as coordenadas do ponto A. Portanto, o seu endereço. Beleza? Bom, partindo desse princípio que todo ponto tem um endereço no plano cartesiano, e esse ponto aqui, chamado de ponto máximo ou de ponto mínimo, ou simplesmente vértice da parábola, também tem um endereço. Por se tratar de vértice, nós vamos usar a letra V para representá-lo, ok? V de vértice, tá? E as coordenadas desse ponto é o X do vértice e o Y do vértice. Ou seja, o XV é a projeção desse ponto V no eixo X e o YV é a projeção desse ponto V no eixo Y. Bom, uma coisa muito importante é que nós saibamos fazer o cálculo dessas coordenadas. É importante que a gente saiba como encontrar essas coordenadas. E para isso, nós vamos fazer uso de algumas formulações, ok? Vamos usar as seguintes formulazinhas para nós encontrarmos tanto o X do vértice quanto o Y do vértice. Vamos lá, galera? Ó. Começando com o X. Para encontrar o X do vértice, nós vamos fazer uso dessa equaçãozinha aqui, ó. Menos B dividido por 2 vezes A. Lembrando que A e B são aqueles coeficientes que nós vimos no início da aula. Lembram? Coeficiente A, B e C? Então, nós usamos o coeficiente B e o coeficiente A para encontrarmos o X do vértice. E para encontrarmos o Y do vértice, nós fazemos uso dessa fórmula. Menos delta dividido por 4 vezes A. Professor, o que é esse delta? Nós já falamos sobre isso quando estudamos a equação do segundo grau. Delta é uma letra grega que é utilizada para representar uma equação. Qual é a equação? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok?
E aí a gente faz uso da equação de Bhaskara, que a gente falou no estudo da equação do segundo grau. Então, se você não assistiu essa aula, recomendo assistir primeiro essa aula para depois continuar no estudo da função. Então, nós já vimos o que é o delta, certo? E aqui, para encontrarmos o y do vértice, eu tenho que calcular o delta, encontrar o valor dele, depois dividir o resultado por 4 vezes a. Ok? Esse resultado é o valor do y do vértice. E assim eu tenho as coordenadas. Beleza? Bom, já sabemos então o que é ponto máximo, ponto mínimo e o que é o vértice de uma função. O valor máximo ou mínimo de uma função é sempre dado pelo y do vértice. Muito importante isso. Meu prezado concurseiro, pare, preste atenção, abra sua mente e o seu coração agora para o que eu vou lhes dizer. Toda vez que a banca te der um exercício e disser assim, determine o valor máximo da função, determine o valor mínimo da função. Não importa se ele está pedindo o máximo ou o mínimo, mas se ele fizer referência ao valor da função, independente de ser máximo ou mínimo, ele está pedindo para você encontrar o y do vértice. E aí, para achar o y do vértice, você faz uso desta equação, menos delta sobre 4a. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos para frente. Olha só um exemplo. Observe a figura que representa o gráfico de y igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou seja, o gráfico de uma função do segundo grau. Assinale a única alternativa falsa em relação a esse gráfico. Ele pede para analisar a única falsa. Bom, então eu vou ter que olhar para o gráfico e com base no gráfico eu vou analisar as alternativas aqui. Bom, vamos lá. A primeira situação é a seguinte. Ele falou que A vezes C é negativo. A vezes C é negativo. Como que eu posso saber se isso é verdadeiro ou não? Bom, gente, veja bem. O que nós aprendemos a respeito do gráfico? Esse gráfico aqui, qual que é a primeira coisa que eu analiso? É uma parábola, certo? É uma parábola. Então, é uma equação de segundo grau. Tá? Até aí está correto. Professor, a abertura dela está para cima. Se a abertura está para cima, o que quer dizer isso? Quando que uma parábola tem abertura para cima? Quando A for maior que zero. Se o A é maior que zero, então a minha parábola tem abertura para cima. Tranquilo? Beleza? A maior que zero quer dizer que ele é positivo. Olha aqui a letra E. A é positivo, então isso aqui é verdadeiro. Vou tirar fora porque ele quer que eu marque a falsa. Então essa é verdadeira. Qual foi outra coisa que nós aprendemos no estudo da análise gráfica? Nós aprendemos que a parábola intercepta o eixo y exatamente no coeficiente c. E aonde que essa parábola está cortando o eixo y? Olha só, exatamente nesse ponto aqui, ó. Aqui é o coeficiente c. E de acordo com o estudo do plano cartesiano, nós sabemos que o x é positivo para a direita, negativo para a esquerda. O y é positivo para cima e negativo para baixo. Portanto, eu não sei o valor do c. Eu não sei quanto que ele vale, mas uma certeza eu tenho. Ele é negativo, porque ele está abaixo do eixo x. E abaixo do eixo x, o y é negativo. Então, esse c, ele é negativo. Então, ele diz aqui, c é negativo. Isso aqui é verdadeiro. Ele mandou desconsiderar a falsa. Aí, se A é positivo e C é negativo, o produto deles vai ser negativo, é óbvio. Quando eu pego um número positivo e multiplico por um negativo, mais com menos é menos. Então, a resposta será negativa. Então, a letra A também é verdadeira, certo? B ao quadrado menos 4AC é positivo. Professor, que parada que é essa? Eu vou ter que fazer isso para responder? Não. O que é B ao quadrado menos 4AC?
b ao quadrado menos 4ac é nada mais, nada menos do que o valor do delta. Aí, por isso que eu fiz aquela referência. Você precisa ter assistido a aula da equação do segundo grau. Lá na aula da equação do segundo grau, nós falamos sobre o papel desse cara aqui, ó, do delta. Nós vimos que o delta pode ter 3 tipos de respostas. O delta pode ser positivo, maior que 0. O delta pode ser igual a 0. E o delta pode ser menor que 0. Nós temos 3 possíveis respostas para o valor de delta. Tranquilo? Lembram disso? Maior, menor ou igual. O que o delta nos informa, galera? Quando eu tenho um delta positivo maior que 0, ele me indica que eu vou ter 2 raízes. Quando 2 raízes diferentes. Quem são as raízes de uma equação do segundo grau? Nós aprendemos lá também. É o x1 e o x2. Lembram disso? Raízes são os valores que nós atribuímos ao x1 e x2, que faz com que a equação seja igual a 0. Quando o delta é igual a 0, eu tenho 2 raízes também, porém elas são iguais. O x1 e o x2 vão ter os mesmos valores. Portanto, os dois serão um só, porque tem o mesmo valor, é 2 em 1. Tranquilo? E quando o delta é menor que 0, não vai existir raízes reais. O x1 e o x2 não irão existir. Então, observe, a partir do momento que você detém esse conhecimento, você não precisa fazer o cálculo para saber se é positivo ou negativo. Basta você olhar para a parábola. A parábola intercepta o eixo x, intercepta em quantos pontos? 2 pontos, olha aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui, que é o meu x1, e eu tenho outro ponto aqui, que é o meu x2. Pergunto para os senhores aí, prezado concurseiros, eles estão no mesmo lugar, um sobre o outro? Não, não estão. Portanto, x1 é diferente de x2. Então, eu tenho 2 raízes diferentes. Se eu tenho 2 raízes diferentes, é porque meu delta ele é maior que 0, portanto, ele é positivo. Essa resposta é correta. Então, só me sobrou a alternativa C. Tranquilo? Ah, professor, eu logo de cara já vi que era C, nem analisei as demais. Mas veja bem, o propósito nosso aqui é realmente usar dessas informações para trabalhar todas essas ideias. Você, obviamente, poderia verificar o seguinte, na letra C ele fala, ele tem um ponto máximo. E ele não vai ter ponto máximo quando a abertura é para cima. Quando a abertura é para cima, ele tem um ponto mínimo, e não máximo, como está dizendo aqui. Então, resposta correta, letra C. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Beleza, vamos mais um exemplo aqui, ó. Uma empresa produz um determinado produto com o custo definido pela seguinte função. Cx igual a x ao quadrado, vou repeti-la aqui, ó. C de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Esta é a função que define o custo dessa empresa. Tranquilo? Considerando que o custo é C, Cx é o custo, em reais, e X é a quantidade de unidades produzidas, X é a quantidade de unidades produzidas, e C é o custo de fabricação desse produto. Determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo.
Então, olha só, gente. Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. É muito importante, e essa talvez vai ser um dos maiores dificultadores que você, prezado concurseiro, poderá encontrar no concurso. Diante de uma função do segundo grau, como que eu sei se eu tenho que encontrar o x do vértice ou o y do vértice? Como que é definido isso, professor? Como que se caracteriza para que eu consiga resolver? Eu sei as fórmulas. X do vértice menos o coeficiente b dividido por 2 vezes a. Y do vértice menos o delta dividido por 4 vezes a. E sei manuseá-los. Mas a minha dúvida é, como eu sei que é o x ou o y que eu tenho que encontrar? Então, observem o seguinte. Lembrem que quando eu falei sobre isso, eu coloquei uma nota aqui embaixo dizendo que o ponto máximo ou o ponto mínimo faz sempre referência ao y do vértice, ok? Beleza. De acordo com o texto aqui, nós temos o seguinte, ó. Considerando o custo C. Olha aqui, ó, custo, isso aqui é o custo, C é o custo e X é a quantidade de unidades produzidas. O Y é a função, o X são valores que definem a função, ok? E aqui ele quer saber a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Então ele quer saber, para que você tenha custo mínimo, que é o y do vértice, eu tenho que produzir x quantidades, que é a quantidade mínima, certo? A quantidade mínima me dá o custo mínimo, a quantidade máxima me dá o custo máximo, ok? Então, em outras palavras, quanto x precisa para que o custo seja mínimo. Beleza. Bom, então nós temos o seguinte, primeiro, por que mínimo e não máximo aqui? Porque se nós observarmos essa função, a parábola ela tem concavidade para baixo, já que o meu A é positivo, né? Concavidade para cima, já que meu A é positivo. Então, a parábola vai fazer isso aqui, ó. Se a parábola tem abertura para cima, portanto, eu vou ter um ponto mínimo. Tranquilo? E é exatamente isso. Qual é o valor de x que faz com que esse ponto seja mínimo? Portanto, eu vou ter aqui um x do vértice, e eu vou ter aqui um y do vértice. A proposta é o valor do x do vértice. É só isso que eu tenho que encontrar. Ele quer saber qual é o valor de x que faz ser mínimo. Ele não quer saber o valor mínimo. Então, de acordo com a equaçãozinha lá, nós temos que xv é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Olha que moleza, se você conhece a equação, como ficou fácil. Quem é o coeficiente b? Menos 80. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 80 dividido por quem? Por 2 vezes a. Quem é a? 1. Então, 2 vezes 1. Eu vou ter aqui menos com menos é mais. 80 dividido por 2, 40. Portanto, a quantidade que tem que ser produzida para o custo ser mínimo, 40 unidades, está resolvido. Viu que questão relativamente simples, mas exige de você esse conhecimento de x do vértice. Saber que quantidade que faz com que o valor seja mínimo é o x do vértice. Valor mínimo é o y do vértice. Tranquilo? Quantidade que faz o valor ser máximo é o x do vértice. Valor máximo é o y do vértice. Tranquilo? Fiquem atentos nisso que você consegue resolver com tranquilidade qualquer questão de função aí. Beleza? Um outro exemplo aqui. Olha só. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação ht igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. t maior ou igual a 0.
onde T é o tempo medido em segundos e HT é a altura em metros da bola no instante T. Determine, após o chute, o instante em que a bola retornará ao solo. Beleza? Aqui as alternativas de quanto tempo essa bola gasta para retornar ao solo. Primeira coisa, a equação. H de T igual a menos 2T ao quadrado mais 8T. Esta é a função que define a trajetória dessa bola. Tranquilo? Ele falou que a bola foi chutada num tiro de meta. Então, só para a gente ter uma ideia do movimento dessa bola, eu vou desenhar aqui, ó. E, por favor, estão proibidos de rir do meu desenho. Imagina aqui, ó, o goleiro vai chutar a bolinha. Ele chutou essa bola. Essa bola ela vai fazer uma trajetória, ela vai fazer isso, ó. Até retornar ao solo. Ela vai retornar ao solo aqui. Certo? A bola vai fazer essa trajetória. Quando o goleiro deu o chute nessa bola, ela vai fazer uma trajetória parabólica. Beleza? Saiu desse ponto até esse ponto aqui. H é a altura que a bola atinge. Você observa que ela vai subindo, subindo, subindo até e aí volta a cair novamente. A pergunta aqui é a seguinte: ele não quer saber a altura máxima que essa bola atingiu. A pergunta poderia até ser essa: qual é a maior altura que essa bola vai atingir? A maior altura vai ser exatamente nesse ponto aqui, ó. A bola vai atingir a maior altura, ou seja, é o meu Y do vértice. Isso é a maior altura. Quanto tempo ela gasta para atingir a maior altura? Seria o tempo que ela gasta para deslocar daqui até aqui, que seria o meu X do vértice. Ok? Mas a pergunta não é essa, não é com relação à altura. A pergunta é quanto tempo leva para ela retornar ao solo, ó. Após o chute, o instante em que a bola retornará ao solo. Ele quer saber quanto tempo vai levar para ela chegar aqui. Aí, veja bem, gente, o que acontece com a altura dessa bola quando ela retornar ao solo? Respondam para mim. Ah, professor, não vai ter altura, vai ser zero. Porque quando a bola retornar ao solo, ela vai tocar o solo, não vai existir altura. Aqui tem altura, mas aqui não tem altura. Ela já retornou. Altura zero. Então, para descobrir quanto tempo ela leva para fazer isso, é só pegar essa equação, menos 2t ao quadrado mais 8t, e fazer isso aqui igual a zero. Tranquilo? Bom, e agora, professor, como que eu faço? Agora eu resolvo aquela equação do segundo grau. Mais uma vez, volto a frisar. Lá no estudo da equação do segundo grau, nós vimos situações assim, onde nós, diante de uma equação do segundo grau incompleta, a gente usa de algumas prerrogativas para resolver. E uma delas é a seguinte: sempre que faltar o coeficiente C, porque eu tenho A, menos 2, tenho B, que é 8, mas não tenho C. Sempre que faltar o C, eu vou ter duas respostas. Uma resposta é 0, e não serve para nós essa resposta, porque ele falou que o T tem que ser maior ou igual a 0, então T igual a 0 está eliminado. E a outra resposta seria o oposto de B sobre A. Então, eu teria assim, T igual ao oposto de B. Quem é B? 8. Oposto, menos 8. Dividido por A. Quem é A? Menos 2. E aí eu tenho menos 8 dividido por menos 2, T igual a 4. Conclusão, essa bola leva 4 segundos, resposta a letra C, para retornar ao solo.
Belezinha? Tranquilo? Então, é essa parte de resolução da equação do segundo grau, aulinha de equação do segundo grau, galera. Lá a gente detalhou mais sobre isso. Beleza? Bom, agora que a gente já tem uma ideia mais concreta da função do segundo grau, vamos para a prática, né? Vamos fazer alguns exercícios que já foram cobrados aí nas mais variadas bancas. Vamos começar com a banca IBFC 2017. O que eu tenho aqui, ó? Substituindo o valor da raiz da função, essa função aqui, na função gx igual x ao quadrado menos 4x mais 5, encontramos como resultado uma dessas alternativas. Então, vamos fazer isso daqui para resolver. Bom, aqui exige alguns conhecimentos. O primeiro deles é o que é uma raiz, certo? Ele fala bem assim, ó, substituindo o valor da raiz da função. E ele deu essa função aqui. Substituindo. Então, como que eu faço? Vou pegar essa função f de x igual a menos 2 sobre 3x mais 4. E eu tenho que encontrar a raiz dessa função. Aí, lá no estudo da função do primeiro grau, nós aprendemos isso. Raiz de uma função é o valor atribuído à variável x que faz com que a função seja igual a zero. Vou repetir. Raiz de uma função é o valor atribuído a x que faz com que a função seja igual a zero. Então, toda vez que eu quero encontrar a raiz, basta eu pegar a função e fazer ela igual a zero. Então, eu vou ter isso aqui, ó, menos 2/3 de x mais 4. Aí, daqui para frente, é aquela regra de equação normal. O que tem x fica de um lado, o que não tem passa para o outro, trocou de lado, troca o sinal. Estão lembrados? É isso que nós vamos fazer. 2/3 negativo, vem para cá, positivo. 2/3 de x e sobrou só o 4 do outro lado. Tudo bem? Bom, um número está multiplicando, passa dividindo. O que está dividindo, passa multiplicando. Então, esse 3 que está dividindo vai multiplicando. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar invertido. Eu vou ter uma situação assim, ó. X igual a 4 vezes 3 dividido por 2. Olha só, o 3 estava dividindo, foi para cima multiplicando. O 2 estava em cima multiplicando, foi para baixo dividindo. Aí aqui é só fazer a conta. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Essa é a resposta? Não. 6 é a raiz da equação. O que o exercício pediu para fazer? Pegar o valor dessa raiz e substituir aqui e verificar qual é o valor de g de x, da função. Então, eu vou pegar agora aqui, ó, g de x igual a x ao quadrado. Quem é x? 6. 6 ao quadrado. Menos 4 vezes x. 4 vezes 6. Mais 5. Então, eu vou ter g de x igual 6 ao quadrado. 36. 4 vezes 6. 24. 24 mais 5. Então, eu tenho aqui 36 tira 24. Vai dar 12. 12 mais 5, g de x igual a 17. Ok? Pronto. Qual é o valor da função? 17. Tranquilo? Belezinha? Respira com calma. Você vê que não são cálculos tão complexos, mas exige a todo momento conhecimentos teóricos, definição. Por isso que eu volto a insistir na definição. Não podemos atropelar esse processo. Atropelar esse processo é ficar sem saber fazer o exercício.
porque você vai precisar do conceito e não vai saber, tá? Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Banca CESP. Julgue o item subsequente relativo à função e matemática financeira. O valor de máximo para a função fx igual a menos 2x ao quadrado mais 96 mais 440 ocorre em x igual a 28. Isso está certo ou está errado? Bom, veja bem, gente. Mais uma vez, precisamos da teoria. Esse exercício ele pode ser muito fácil de ser resolvido, como pode ser complexo a sua resolução. Tem vários caminhos. Você pode ir pelo mais fácil, como pode optar pelo mais difícil. O mais fácil exige de você conhecimento teórico. Qual o conhecimento teórico, professor? Primeiro, entender que o valor máximo de uma função, que é o y do vértice, só ocorre para o x máximo, que seria o x do vértice. xv e yv formam um par ordenado. Então, quem determina o valor máximo y do vértice é o x do vértice e vice-versa. Para determinar o x máximo, eu preciso usar o y máximo. Um está associado ao outro. Eu estou falando da palavra máximo, mas também poderia ser mínimo. Quer dizer que o y mínimo é o x mínimo, o yv com o xv, ok? Eles estão diretamente associados. Sendo assim, nós podemos o seguinte: esse valor aqui vai ser máximo em que situação? Quando eu tiver o meu x máximo. Esse valor vai ser máximo quando eu tiver meu x máximo. E ele está dizendo, está afirmando aqui, que o maior valor dessa função é quando esse vértice, esse xv, for 28. Então é simples, é só calcular o x do vértice e comparar. Se der 28, está certo. Se der diferente de 28, está errado. Como que eu calculo o x do vértice? Menos o coeficiente b dividido por 2 vezes a. Pronto. Quem é meu a? Menos 2. Quem é meu b? 96. Pronto, vamos substituir. xv igual a menos o coeficiente b, que é 96, dividido por 2 vezes a, que é menos 2. Então, eu vou ter aqui menos 96, dividido por menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos são mais, 96 dividido por 4 vai dar 24. Sendo assim, a resposta está errada. Por quê? Porque o valor máximo vai ocorrer quando o x for igual a 24 e não a 28, como o exercício está propondo. Resposta errada. Viram que solução tranquila, sem a gente fazer muita delonga? Foi bem prático, mas você tem que só saber essa relação, que o y máximo ocorre quando o x máximo ocorrer também. Então, eu calculo o x máximo e comparo, porque ele falou que tinha que ser 28, e nós provamos que não é 28. Portanto, está errado. Belezinha? Tranquilo aí, né, gente? Baba, né? Muito baba essa questão aí. Olha só, CESP 2018, essa questão está adaptada, até porque houve um erro na hora de montar a equação. Quando caiu essa questão aqui, se você procurar ela na internet, você vai ver que ela não está nesse formato aqui, porque esse 300 ele estava positivo e ele é negativo. Só que eu escrevi ele da forma correta porque é uma questão interessante para a gente trabalhar, tá? Mas lá na internet, se você buscar, essa questão aqui ela vai estar como anulada, tá? Essa questão foi anulada porque eles esqueceram de colocar o sinal aqui. Só que eu coloquei o sinal, então, dessa forma, ela tem solução,
ok? Bom, vamos lá. Pela venda diária de X unidades de determinado produto, um comerciante fatura líquidos LX igual a menos 300 mais 40x menos x ao quadrado reais. Podendo esse faturamento ser interpretado como lucro, como prejuízo ou como empate, isto é, LX igual a R$0. Para que o faturamento seja caracterizado como lucro, o comerciante deverá vender diariamente. Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta. Bom, gente, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Qual é o estudo que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau que define o faturamento dessa empresa, certo? Que é essa equação aqui, ó. Menos 300 mais 40 menos x ao quadrado. Então, vou colocar ela aqui, ó. L de x igual a menos 300 mais 40x menos x ao quadrado. Beleza. A pergunta é a seguinte: quais são, para que o faturamento seja caracterizado como lucro, ou seja, para que tenha saldo positivo, o comerciante deverá vender diariamente. O que é vender? Quem representa as vendas? A venda X unidades, ou seja, esse X aqui representa a quantidade de unidades vendidas. Ele quer saber quantas unidades tem que ser vendida para que essa empresa tenha faturamento, tenha lucro. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos entender o gráfico. Nós falamos que o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Essa parábola pode ter abertura para cima ou pode ter abertura para baixo, correto? O que faz ela ser para cima ou para baixo é o sinal do coeficiente A. E o coeficiente A é o valor numérico que está junto com a letra, com a variável x ao quadrado. Quem está junto com x ao quadrado aqui, ó? Não apareceu nada, professor. Se não apareceu nada, é 1. Então, quer dizer que o meu A vale menos 1, porque é negativo. Quem é o meu B? É o coeficiente que está junto com o x, no caso, o 40. Quem é o meu C? É o termo independente, no caso aqui, o menos 300. Tranquilo? A, B e C. Como essa função tem o A negativo, se o A é negativo, o que acontece com a concavidade da parábola? É para cima ou para baixo? Muito bem, A negativo, concavidade para baixo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma parábola assim. Tranquilo? Beleza? Bom, a parábola, ela vai cortar o eixo X. Vou colocar aqui, ó, eixo X. Essa parábola, ela vai fazer isso. Tudo bem? Quem são esses dois pontos aqui, ó? É o meu x1 e o meu x2. São as raízes da equação do segundo grau, x1 e x2. Lembram quando a gente começou a fazer o estudo da função? A função, a parábola, ela é escrita no plano cartesiano, ou seja, eixo x, eixo y. E o y é positivo para onde, gente? Para cima do eixo x ele é positivo, para baixo ele é negativo. E o exercício quer saber quais são os valores que faz com que a função seja positiva. E aí você observa que essa função, ela só vai ser positiva nesse trecho aqui, ó. Só nesse trecho, aqui, ó. Por quê, professor? Porque nesse trecho a função está acima do eixo x. Antes desse ponto, ela vem para cá, ó. Ela é negativa, está abaixo. Depois desse ponto, ela vem para cá, ela é negativa, ela está abaixo do eixo x. Aonde que ela é positiva? Só entre x1 e x2. Sendo assim, para dizer em que situação ele tem lucro, basta eu achar x1 e x2
e dizer que é entre esses dois valores. Eu só preciso fazer isso. Bom, então vamos em busca de x1 e x2. Como que eu acho isso? Bom, nós temos dois caminhos, por soma e produto, ou então nós vamos lá pela fórmula da equação de segundo grau. Achando delta, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta é b, 40, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 300. Delta vai ser igual a 40 vezes 40, 1.600, menos com menos, mais com menos dá menos, 4 vezes 300 dá 1.200, portanto, o meu delta vai ser igual a 1.600 tira 1.200, 400. Pronto, delta igual a 400. Determinou o valor de delta, o que eu vou fazer agora? Vou para a fórmula da equação de segundo grau. X igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X igual a menos b, que é 40, mais ou menos raiz quadrada de 400, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes menos 1. Então, eu vou ter aqui x igual a menos 40, mais ou menos raiz quadrada de 400 é 20. Dividido por quem? 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, para nós encontrarmos essa resposta, basta a gente pensar assim. Quem é meu x1? Vai ser menos 40 mais 20 dividido por menos 2. Menos 40 mais 20 dá menos 20. Menos 20 dividido por 2 dá menos 10. Certo? Quem é o meu x2? Meu x2 vai ser igual, ó, menos 40, menos 20, dividido por menos 2. Menos 40 com menos 20, menos 60. Dividido por menos 2, mais 30. Bom, observem o seguinte, gente. Ele falou que tem que ter lucro, né? Que tem que ter lucro. Desculpa, aqui é 10 positivo, tá? Porque vai ficar menos 20 dividido por menos 2, vai dar 10 positivo. Então, o meu x1 vale 10 e o meu x2 vale 30. Portanto, em que situação a minha função ela é positiva? Entre 10 e 30, exatamente nesse trecho aqui, ó, entre 10 e 30. Qualquer valor localizado entre 10 e 30, a função é positiva. Portanto, ele tem lucro. E aí, resolvido o nosso exercício, porque a pergunta era exatamente essa. Em que situação ele vai ter lucro? Para quantas unidades ele vai ter que vender para ter lucro? Como nós já descobrimos que para ter lucro tem que estar entre 10 e 30, então aqui, ó, mais de 10 e menos de 30 unidades, resposta letra C. Está resolvida a questão. Mais uma vez, gente, a importância do embasamento teórico, o quanto isso nos ajuda na hora de resolver aí. Beleza? Vamos para mais um aí. Gestão de concursos 2018 Emater, Minas Gerais. Olha só o que nós temos aqui. O valor de m para que a função quadrática dada por f de x igual m menos 3x ao quadrado mais 4x mais 5 tenha valor mínimo na abscissa x igual a menos 1 é. Veja bem. Valor mínimo na abscissa x menos 1 é. Esse exercício, a princípio, o aluno que não tem a base teórica fica meio bugado. Vai olhar assim, fica, cara de bundão, eu não sei o que fazer, professor. E não é tão complexo assim. Por quê? Ele deu uma dica bem bacana para nós aqui. Qual foi a dica? Ele falou o seguinte, qual deve ser o valor de m, portanto, eu tenho que achar m, para que essa função tenha valor mínimo na abscissa menos 1. Veja bem, o valor mínimo
ele é definido por um conjunto de par ordenado. Vamos entender esse conceito. O valor mínimo ou máximo, tanto faz, tanto o mínimo quanto o máximo, ele é definido por um conjunto de par ordenado. Esse par ordenado é constituído por dois valores. Um, o valor x, o outro, o valor y. X representa a projeção no eixo das abscissas. Y representa a projeção no eixo das ordenadas. Então, quando eu falo abscissa, eu estou fazendo referência ao eixo X. Quando eu falo ordenada, estou fazendo referência ao eixo Y. Então, se o exercício disse que o valor mínimo da abscissa é menos 1, ele está dizendo que o x que define o valor mínimo, que é o x do vértice, vale menos 1. Se ele falasse que o valor máximo que define a função é na abscissa, e ele está dizendo que o x do vértice é o valor máximo, ok? Por causa da palavra abscissa. Abscissa é x, ordenada é y. Entendem isso? Então, como ele falou que o valor mínimo na abscissa, então ele está falando do x. Se ele falasse valor mínimo na ordenada, era o y. Ok? Sendo assim, x do vértice, quem é x do vértice? É menos o coeficiente b dividido por 2 vezes a. É assim que eu encontro o x do vértice. E ele disse que a abscissa, que é o meu x do vértice, vale menos 1. Então, no lugar do x do vértice, eu vou colocar menos 1. Igual a menos o coeficiente b. Quem é o b? 4. Então, menos 4. Tudo isso dividido por quem? Por 2 vezes a. Quem é a? A é o coeficiente que está junto com o x ao quadrado. 2 vezes m menos 3. Porque o valor do a é m menos 3. Agora é só fazer a operação algébrica aqui. Esse cara aqui passa para cá multiplicando, então eu vou ter bem assim, ó. Menos 1 vezes 2, menos 2 vezes m menos 3 igual a menos 4. Vou fazer aqui a distributiva, menos 2 vezes m menos 2m, menos 2 vezes menos 3, mais 6, igual a menos 4. Isolo o m, passo o 6 para o outro lado, menos 2m igual a menos 4 com menos 6, portanto, vai dar menos 10. Vou multiplicar tudo por menos 1, porque é negativo, então eu tenho que m é igual a 4 mais 6, 10. O 2 está multiplicando, passo dividindo, m igual a 5. Pronto. Qual é o valor de m? Para que ela tenha valor mínimo, m igual a 5. Pronto, simples. O maior trabalho aqui foi a questão algébrica, que a gente tem que saber fazer essa operação. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, está somando, vai subtraindo, está subtraindo, vai somando. Essas trocas que nós temos que fazer para operacionalizar uma equação. No demais, partimos da fórmula do x do vértice. Olha que moleza. Tranquilo? Beleza? Então, aí, ó, mais um concurso, mais uma questãozinha aí, que com tranquilidade a gente resolve. Beleza? Vamos para mais uma aí. O FOP 2018, assistente administrativo. Olha só o que eu tenho aqui. Para que o gráfico da função f de x igual a kx ao quadrado menos 2kx mais 1 seja uma parábola com concavidade para cima, intersectando o eixo em apenas um ponto, deve-se ter qual o valor de k? Qual deve ser o valor do k? Aí, mais uma vez, nós estamos diante de conhecimentos teóricos. Por que eu disse que a gente tinha que voltar lá no estudo da equação do segundo grau? E lá eu quero reforçar com você isso daqui. No estudo da equação do segundo grau, a gente começa sempre pelo delta. E eu disse que nós temos 3 possíveis respostas para delta. Ou eu tenho um delta positivo, ou eu tenho um delta igual a 0,
ou eu tenho um delta menor que zero. Galera, isso você precisa saber. Precisa saber. Esta associação. O que quer dizer um delta positivo maior que zero? Quando você calcular o delta, a resposta for positiva. Isso aqui quer dizer que você vai ter x1 e x2. Você vai ter duas respostas, uma resposta para x1, outra resposta para x2, e essas respostas serão diferentes. Quer dizer que x1 é diferente de x2, eles não têm o mesmo valor. Tá? Nós vamos ter x1 diferente de x2. Sempre que o delta for positivo, eu vou ter essa associação. E se meu delta for zero? Se eu calcular, achar que delta é zero. Se o delta for zero, o que vai acontecer? x1 vai ter o mesmo valor de x2. Você vai fazer a conta, vai encontrar x1, vai fazer a conta, vai encontrar x2 e vai verificar que os dois têm a mesma resposta. Então, se os dois têm a mesma resposta, você só tem um ponto, porque está um sobre o outro. É um ponto só, não são dois pontos diferentes, porque eles têm o mesmo valor, ok? E quando o delta for menor que zero, não vai existir esses pontos. Não existe x1, não existe x1 e não existe x2. Tá? Por quê? Porque essa parábola não vai cortar o eixo x. Não que não exista a parábola existe, só que a parábola não vai tocar o eixo x. Ou ela vai estar acima ou ela vai estar abaixo. Porque o x são raízes, são valores que fazem com que a função seja zero. Como não existe x1 e x2, quer dizer que essa função nunca vai zerar. Ela não vai ter um valor zero. Ou ela vai estar para cima ou ela vai estar para baixo. Existe a função? Existe, mas não tem o zero. Beleza? Bom, diante desse raciocínio, tá? Desse conceito formado, nós podemos dizer aqui o seguinte. Como ele quer que essa parábola intercepte o eixo em apenas um ponto, em que situação acontece um ponto? Quando o delta for igual a zero. Lembra? x1 e x2 têm o mesmo valor. Portanto, basta eu pegar aquilo ali e fazer igual a zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso é igual a zero. Quem é B? B é menos 2K, então vai ficar aqui, menos 2K ao quadrado, menos 4 vezes A, que é K, vezes C, que é 1. E isso aqui igual a zero. Então, eu vou ter aqui 4K ao quadrado, menos 4K, igual a zero. Portanto, ó, uma equação do segundo grau incompleta. Se eu dividir tudo isso aqui por 4, eu vou ter isso aqui, ó. K ao quadrado menos K igual a zero. Se eu dividir tudo por 4. Só para facilitar. Se não quiser, não precisa também. E resolvendo essa equação do segundo grau, nós temos, como falta o coeficiente C, lembram lá? Uma resposta é zero. E a outra resposta é o oposto de B, que seria menos 1, dividido por A, que é 1. Ou seja, K igual, mais, né, é o oposto, né, porque aqui é menos K, então o oposto de menos é mais. O oposto de B sobre A, 1 dividido por 1, 1. Então, olha só, eu tenho duas respostas que faz com que isso aqui tenha um ponto só, o K0 e o K1. Como aqui não tem K igual a zero, K igual a 1, resposta letra D. É a única que satisfaz. Beleza? Poderia ser o zero, mas não tem essa opção aqui. Então, eu só vou para outra. O zero também seria uma resposta, mas não tem ela. Tranquilo? Então, K igual a 1. Mas olha a definição. Eu precisei saber isso. Partir do princípio que para ter um ponto em comum, o delta tem que ser igual a zero. Pronto, fechou. Olha só, uma empresa adquiriu um novo forno para ampliar sua produção. Porém, antes de utilizá-lo, é necessário que este seja aquecido até atingir uma temperatura de 1.100 graus Celsius.
Estabilizando-se logo em seguida. Durante o aquecimento, a temperatura T do forno é descrita em função das horas H de funcionamento. Pela lei T igual, vou colocar aqui, ó, T igual a 4, que multiplica H ao quadrado, mais 3H, mais 5. Essa é a função que define a temperatura desse forno. Sendo assim, se o forno começou a ser aquecido às 6 horas da manhã, então ele atingirá a temperatura necessária para poder ser utilizado às. O que eu tenho que fazer aqui? Ele quer saber, em outras palavras, quantas horas, que é o valor do H, o H são horas, vai levar para esse forno atingir a temperatura necessária. Qual é a temperatura necessária? Aqui, ó, 1.100 graus. Ele falou que esse forno, antes de usar, é necessário que seja aquecido a uma temperatura de 1.100. Então, para que esse forno seja utilizado, ele tem que ser aquecido até chegar nessa temperatura. Aí ele vai poder ser usado. E a pergunta é, quanto tempo vai levar para ele atingir a temperatura necessária se ele começou a ser aquecido às 6 horas? Preste atenção que ele não quer saber que horas serão. Ele quer saber só quanto tempo leva para ele atingir isso. Essa é a pergunta, ó. Sendo assim, se o forno começou a ser aquecido às 6, ele atingirá a temperatura necessária para poder ser utilizado às. Então, ele vai gastar tantas horas para ser aquecido. Então, ele começou às 6, que horas serão que ele vai poder ser utilizado? Simples. Vamos substituir no lugar do T, colocar 1.100, igual a 4 vezes H ao quadrado mais 3H mais 5. O 4 está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 1.100 dividido por 4 é igual a H ao quadrado mais 3H mais 5. Fazendo essa divisão, 1.100 por 4 vai dar 275, igual a H ao quadrado mais 3H mais 5. Passando 275 para o lado de lá e fazendo as devidas subtrações, ó, menos 275 igual a 0, nós vamos ter a seguinte equação. H ao quadrado mais 3H menos 270 igual a 0. Portanto, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. E agora, para a gente responder isso, a gente desenvolve essa equação do segundo grau aí, tá? E resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou ter aqui o seguinte, que meu H, vamos apagar aqui para fazer, vou apagar aqui do lado. Aí você pode usar os recursos que você achar mais fácil de fazer aí, tá? Você pode usar pela fórmula da equação do segundo grau, calcula lá delta, depois você vai para a fórmula da equação do segundo grau, resolve e vai achar o H1 e H2, ok? Ou você vai pela fórmula da soma e produto. Se você for pela fórmula da soma e produto, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar que seu H1 é 15 e que seu H2 é menos 18. Você vai encontrar essas duas respostas, tá? 15 e menos 18. Você pode fazer ela, fica até como teste para você desenvolver através da equação de segundo grau. Você vai encontrar essas duas respostas, 15 e menos 18. Primeiro que o menos 18 não serve para nós, porque eu não tenho uma hora negativa. O horário é sempre algo positivo. Então, o valor que eu tenho que usar como referência é o 15. Mas a pergunta aqui, ó, observa que tem 15 aqui. 15 é a quantidade de horas que vai levar para ele aquecer. Mas a pergunta é, então ele atingirá a temperatura necessária às... Como começou, era 6 horas da manhã,
E se eu pegar 15 mais 6, vai dar 21. Então, ele vai atingir a temperatura ideal às 21 horas. Tranquilo? Eu simplesmente pulei a etapa de calcular o H1 e o H2, ou X' e X2'. Tá? Fica aí como tarefa para você fazer isso. É só desenvolver essa equação do segundo grau. Você vai encontrar duas respostas, 15 e menos 18. O valor negativo, ora, não nos interessa, só o valor positivo. Então, 15 com mais 6, porque era 6 horas da manhã, então vão ser 9 horas da noite. Beleza? Resposta letra D. Tranquilo? Captaram aí, galera, como que faz aí função do segundo grau? É essa a ideia, é esse o raciocínio. É partindo desse princípio aí que a gente consegue fazer os cálculos. Tranquilo? E assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Sabemos que essa missão não é fácil, mas pedimos a Deus que continue dando força e energia para você perseverar. Tamo junto, galera. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique lá.